A Miquel alguém que está a chamar Cabral é uma fonte inesgotável, mano. Cabral é incrível. Cabral é profundo. Cabral é que é de passado, Cabral é de futuro, mano. Então foi lá que começa a corcote e permanentemente está lida com os escritos de Cabral. Você passa X anos, você lê um texto que eu leio lá atrás, você fala, acho que não ele não. Para mim, trazer outros elementos. Por exemplo, recentemente eu reli um texto de Cabral de 63, de um encontro que foi com cabo-verdianos na Dakar, julho de 63. Mano, aquele texto está tudo cabo-verdiano, que gosta ou que gosta de Amílcar Cabral, de Bilel. Que gosta para reforçar seus gostos, mas que gosta, tá passa gosta. É profundo, sabe? Então Cabral se que enconchel na minha caminhar. Aquele texto, você recorda dele ou... Sim. Sim, você recorda aquele texto para um pedaço ou... Não, aquele texto leva ele no tempo de somada, para modo um livro também que a Fundação Amílcar Cabral edita, 3 pessoas, 3 antigos combatentes edita, escritos de Cabral só sobre Cabo Verde. Pode ter uma mentira que está contando, minha mano. Pessoas cabo-verdianas que querem Cabral no currículo escolar, que querem Cabral no espaço público, que querem juventude, que Cabral estuda, que Cabral mito, Cabral mesmo, Cabral, nem que Cabral é herói que não se fala, não se fala Cabral é um ser humano, de carne e osso, mas que ultrapassa barreiras desse tempo. Então, esse que crepa não sabe que lá, o que está fazendo? Cabral era mero guinense. Então, para pensar sobre Guiné-Bissau, que livro desmistifica aquilo lá. Um livro de quase 200 páginas, que livro de início a fim fala só sobre Cabo Verde, perspectiva de Cabral. Então ele é riquíssimo. Então aquele texto leva ele de azar. Mas o que gosta canto mer ele me fala, não, está fazendo muito mais sentido para mim hoje do que na altura quem leva ele. Botate, tipo, na minha opinião, se não consumir mais sobre Cabral, que é assim uma outra superficial que não está dado, caso jovem governo consumir mais sobre Cabral, estudar mesmo, ler livro, também tinha tio mudança. Que ela é inevitável, minha mano. Lê, sobretudo lê criticamente, para mim, a única coisa também que no sistema educativo cabo-verdiano, quase sempre, mas na período recente, muito mais, que tem estado te ensinando, é ler. Pô, não te ensinado junto à letra, que é diferente de ler. Ao junto à letra, minha mãe é analfabeta, minha mãe é conchebicidade, é por juntar. Você lê para além de que ela. Lê, sobretudo, para mim, tem um grande pensador brasileiro, educador, que é o Paulo Freire. Ele está falando uma coisa brutal. Paulo Freire está falando, uma leitura de palavra é antecedido para a leitura de mundo. Antes de ler palavra, letra, coisa que está na boa camisa lá, por exemplo, Cultural Liberation, antes de ler, tem que ler mundo. Quem é que tem capacidade de ler realidade? Ele teria a maior capacidade de ler palavra. Você percebe? Ou seja, por realidade, ele está ali também disponível para ler. Maior livro para ler em realidade que não tem. Então, Paulo Freire, que ele quer te ensinar. Então, ler Cabral, criticamente, significa ler Cabral, coisa que é falar, mas contextualizar nesse tempo, mas confrontar com o nosso tempo, que é a relação dialética, você percebe? Que ela se vai fazer em condições, mano, ele está sucuriu para dentro, para mim, ele é tupa-tupa. Cabral é tupa-tupa. Para mim, Cabral tinha uma genialidade, digamos assim, na escrita. Cabral era simultaneamente profundo, mas simples. Simples, mas que simplista. Você percebe? Ele é profundo, ele está escrevendo simples, mas sabe quem quer ser público. Público guinense, quase 99,7% de guinense na altura era tido como indígena, ou seja, que era civilizado, porque sabia a língua tuga, que era alfabetizado. Então, o que estava escreve o papel difícil, por um lado. Mas, cabo-verdiano, que tudo basou fora, que não tinha, que não tem, que infelizmente não está continuando a ter nos próximos tempos, na altura nós também era maioritariamente analfabeto. Mesmo aquele que era bastante analfabeto. Você está percebendo? Então, o que é que ele está fazendo? Então, ele está escrevendo com aquela profundidade ali, ele está trazendo coisa de boa realidade. Que você faz, que ler essa palavra, ele te permitiu para fazer leitura de mundo. Então, se uma buflanha mano, se o corpo está sacudiu, botou uma mudança, não só é necessário, mas é possível. E botar chama Cabral gosse, são mais morto ou mais vivo? Assim, depende de onde que o ajubel. Para o Cabral também não tem que olhar dentro de uma pluralidade, você tem? Tem coco que vai o Cabral inteirado, nem corpo que você, que resta nada. Mas tem coco que bota bem o Tacha. O Tacha é um grande ganho que não teve. E nós, tantos de nós, e tantos de nós que não se criam na periferia de praia, o único grande ganho que não tem no período recente é que no Bascuja não há Cabral.
Naturalmente que aquele estudo mais profundo ainda se está esperando. Mas mesmo assim, no dá grande espírito nos últimos anos, de tal forma que hoje não está lendo, não está dialogando com ele, não conhece antigos combatentes, não só de Cabo Verde, de outros territórios, não só de Guiné-Bissau, e hoje não tem possibilidade, por exemplo, Boi e tantos outros que conseguem ir para a África do Sul, que nós olhamos quem é que é Cabral, na South Africa, você tem, para outras pessoas que vão para Gana, mas vão para Brasil, vão para Colômbia, Venezuela, Europa, a Ásia, não sabem, mas naquela escola, Cabral é uma grande referência, sabe? Então, depende de onde que vai job. Certos alguém sabem que Cabral está vivo e uma Cabral catamor, que é legacy mesmo. Para o Cabral catamor, enquanto estiver, alguns de nós, te respira, te pensa, enquanto essa ideia te faz sentido para nosso tempo, Cabral capô de morrer. Você percebe? Agora, tem qualquer gente que quer saber de Cabral. Mas é que por acaso, Cabral te incomoda. E Cabral te apelou a mudança, mano. E sobretudo nos tempos que nós estamos hoje, mesmo mudança mais de qualquer outro tempo do nosso tempo. Você percebe? Então, Cabral é aquela. Cabral é clássico. Digo, pensa de alguém clássico, um pensador clássico, um revolucionário clássico, é aquele que essa ideia é sempre atual. O gosto ou que gosto tem que dialogar com ele, inclusive se o que gosto pode ultrapassar, mas que está no trabalho. E bom, quando começa a estudar Cabral, lê. Não pode agir, não Cabral não pode agir, aquele parte que é agrônomo. Ele foi escritor. Sim. E aquele revolucionário, aquele que mais despertou interesse, aquele que mais gosta de tudo. Sei, Cabral é esse manfla, gosta de orar assim, gosta de bom monga, gosta de bom pé. Você percebe? Como é orar assim tudo que é lá, e Cabral é tudo que é lá. Que tem Cabral revolucionário, se que fosse agrônomo, digamos assim, essência de agronomia, ou engenharia agrônomo, que permitiu dar base científico, técnico, mas também ético e político para a mudança, para a luta, para a revolução. Para mim, repare, eu já escritos de Cabral antes de ir para curso, mas durante o período que esteve no curso. Eu fazia correspondência, escrevi sempre. Por exemplo, na década de 40, 49, foi depois de uns X anos sem chove, e não sabia o que chuva te representa para Cabo Verde. Mesmo hoje, 51 anos praticamente depois de ser morte, ainda chuva. Se mais Ribeirões fala, chuva que nos governa. As águas que nos governam, você está percebendo? Então, na altura, ele estava atento a o que se passa na Cabo Verde. Então, são escritos questão de terra, questão de agricultura, questão de soberania alimentar, questão de dignidade e modo que condição material não está melhor, sempre esteve presente. Então, a agronomia permite ele entender aquela coisa de forma mais profunda, de forma científica, enquanto um engenheiro. Que ele permite ele fazer uso desse conhecimento justamente para pensar uma teoria revolucionária e uma prática revolucionária. Portanto, para responder diretamente, a mim, para mim, Cabral é aquele um. Cabral é agrônomo, é poeta, é revolucionário, é teórico, é diplomata, é um estratega, é tudo que elas tramaram na companheiro, que é aquele que não conhece como Cabral. E o bocado foi tipo, nós que vai à África do Sul, e na África do Sul, de parte, tipo, uma Cabral está valorizado lá, mas tinha de aquilo. Bojo aí também, vários países da África. Qual que foi a experiência naqueles países, tipo, quando que você está uma boa de Cabo Verde, entende? Logo foi de Cabo Verde e esta relacionou a Cabral, cabralista, mas o que foi? Mano, é cima que você sabe uma atividade, você sabe uma festa, tem área VIP. Tem a área de multilar. Sinceramente, não é que aquela coisa de flama boa é mais especial por enquanto, mas o fato de o de Cabo Verde, o Coxa Amílcar Cabral tem um tratamento especial. A África inteira, hoje mais do que nunca, sabe de tamanho, de dimensão de Amílcar Cabral. Então, sendo de mesmo território que Cabral, que a terra que ele está nasce, mas a terra que ele está cria, e a terra que ele luta para ele, flama boa de Cabo Verde, para começar, se o que for chivo. Se o que for chivo, o cara não indica uma boa chivo, o moço está comprometido com a causa africana, com a causa de unidade, com a causa de libertação. E com o diálogo com o Cabral, a outra tem um tratamento VIP, tem um tratamento campeão, para mostrar saber de dimensão de aquele homem lá. E minhas experiências na Mali, na Senegal, inclusive na Sechong, Guiné-Bissau e na Gana, está falando que ela, mas tem um tratamento rei de campeão, facto de ser de Cabo Verde, que é para de Cabo Verde por si só, por ser de Chon de Amílcar Cabral também. Eu juro, rei bastante, você percebe? Aquela que acontece comigo sempre nas minhas caminhadas, mas escritos novos, atividades, eventos grandes, por exemplo, centenário de Cabral. Na Cabo Verde, fazer, com exceção de uma ou outra atividade, você percebe? Que foi uma coisa à altura
de Amílcar Cabral e de aquele que também recebeu 100 anos depois do seu nascimento. Mas Cabo Verde está perto. Cabral que se perde. Cabral se ganha para tudo ponta e para tudo ponto. Para modo cada vez mais nós temos pessoas em diferentes cantos do mundo, universidades, cátedras, institutos, centros que estudam Amílcar Cabral, eles têm Amílcar Cabral como seus patronos e não lhe bicho capriro. E, mano, juntamos essa uma pergunta nessa ocasião, que é a família, futuro, que é aquele projeto que é cumprido e que ainda está para cumprir. Cima integração africana. Cima? Integração. Ok. Pronto, juntamos o gosto para na confusão e gosto frontal. Que ela é uma característica de ser. Assim, de um ponto de vista, aquele objetivo maior, que era uma independência, que sodino com bandeira, que Cabral está falando, uma independência real, autêntico, pleno, nunca chega, né? Para mim. Para mim, quem está falando que lá. Nós ainda, nossa economia, nossa educação, vários domínios, nossa vida política, nossa grande decisão, nossa relação que nos estabelece com outros Estados, particularmente com os Estados africanos, é que é de um país independente, é de uma colônia moderna, você está percebendo? É de uma nova colônia. Para modo ainda não depende de nosso antigo colonizador, que não teve que lutar para nos combater, para nos libertar. Então, nosso maior desafio que nós temos, que não está mas nunca cumpre Cabral, é precisamente a ideia de uma independência. Que é cadinho com bandeira, porque ela não consegue. Que ela está chamada independência jurídica, que ela não consegue fazer. Novo hino, nova bandeira, enquanto no Estado, concerto de nações, tudo mais, que ela não consegue fazer. Mas uma independência de facto, não de júri, nunca consegue fazer. Então, aquele é o primeiro desafio que nós temos. Nós que não está construir um país que é realmente soberano. Um país que tem um ponto, certos objetivos, persegue. Um país que está definir uma agenda com um conjunto de objetivos, um conjunto de passos e etapas, persegue. E que é que não tem Estado a fazer. Não está controlado remotamente, de longe, como comando, digamos assim, metaforicamente falando, ainda não está controlado. Primeiro ponto. Segundo ponto é, em termos de relação com o continente africano, aquele que junta a moça está chamando integração africana lá, não está de costa virado para o continente africano. E o beste que não está vira rosto para o continente africano é para a Europa, ou Estados Unidos, ou outros cantos do mundo mostrando uma... É possível não ter um mercado grande, mas é uma lógica oportunista. É uma lógica meramente economicista. Nunca se busca uma integração plena, uma relação plena, você está percebendo? Uma unidade africana própria, que é um grande objetivo de Amílcar Cabral na altura. Por um lado, era conseguir a independência de Guiné e Cabo Verde, mas por outro lado, enquanto programa maior, conseguir unidade africana. Que era dos grandes objetivos. Por um lado, enquanto independente, nunca consegui chegar lá, por motivos que acaba de falar, mas para vários outros motivos que um podcast que chegar não fala sobre isso. E também para modo que a ideia de unidade africana não vai abandonar pouco a pouco. Depois do golpe de 80 na Guiné-Bissau, cima que houve uma declaração naquele sentido lá, mas com a abertura política, com o neoliberalismo nos anos 90, com os anos 2000, com as Nações Unidas, com suas agendas, com tudo que é a agenda internacional, não vira a costa para a África, não sabe achar. Então, nunca cumpre, Cabral. Mesmo em relação à Guiné? Sim, sem dúvida. Só falou o continente de maneira geral. Para modo a descolonização, ele é só uma dimensão. Para modo lá está. Para modo que descolonização é só uma dimensão. Para modo colonização foi um sistema total. E não é tudo sentido, mano. É religião, é política, é cultura, é educação, arte, estética, tudo. Tudo, colonização perpetua. Entra no fundo no sangue, nos ossos, tudo enquanto, perpetua. Então, descoloniza efetivamente um processo também violento. Inclusive, pessoal, se você pensa por cabeça, mas também enquanto coletivo. Então, está de aquele lugar lá. Então, Senegal e outros países, está também importante esses espaços públicos que se figura lá. Então, não na Cabo Verde, não se fazer um caminho inverso. Mas, mesmo assim, é uma luta permanente. Porque são de memória. É uma questão que está sempre em disputa. Você tem partidos políticos que as duas maiores de Cabo Verde têm disputa de seus lados, a nós, enquanto povo, enquanto massa, não tem disputa no lado, mas só que nesse momento eles organizaram, nós não queremos organizar. Nós ainda nunca sei o que não crê. E aquele que não crê nunca sabe demonstrar efetivamente e luta para ele.
Então, aquele espaço público, aquela imagem que não tem tudo mais, ele representa aquela. Por isso que não tem ele de fora. O Tati, uma maior pegada em relação a Gabriel, me tem a ver com aquela coisa que partidos, um está querendo de aquele outro partido, aquele outro está, tipo como Gabriel de PSGC, assim. Bate, mas aquele que é maior pecado. Sei, Cabral é, acima de tudo, Cabral se mete a definir sua cabeça. Ele se flama, ele é um simples africano, significa, na fundo, Cabral, mais do que qualquer partido, de qualquer movimento. Para o PSGC, ele está surgindo entre um contexto, foi um instrumento importante. Na todo o texto de Cabral está lá. Chega no partido enquanto uma forma de mobilização, enquanto movimento de independência. Mas ele define sua cabeça enquanto um simples africano. Se ele é um simples africano, significa que pertence a nós tudo que é africano e todo o povo no mundo que acha mesmo esta luta para sua dignidade e para sua libertação. Tudo. Sem exceção. Fundamentalmente, ele foi nós, e guinense, que luta para ele, que ultimamente, literalmente, irá se vira para aquela. Você percebe? Então, a nós não corta com isso. Não corta com aquela ideia lá, você percebe? Então, aquela que é a grande questão. E tem como falha de Gabriel, porque toca na parte de educação, que hoje não tem grande problema ali. Mano, Cabral, se grande preocupação entre vários outros era a educação, sem dúvida. Para a educação é coisa. Educação é onde que você consegue construir aquilo que na altura te chamava homem novo. Novo homem e mulher cabo-verdiano, e guinense e africano passava fundamentalmente por nova educação. Para a também, lá está. Foi a partir de educação que nos desafricanizaram. Foi a partir de educação, sobretudo, que nos colonizaram. Foi a partir de educação que nos brutalizaram. Foi a partir de educação que nos despiram nossa identidade enquanto africano, nos introduziram um novo conteúdo. Aquela metáfora de copo que falou aquela hora. Foi a partir de educação que o despiche, o introduzir novo. Educação é que era para qualquer um. Era para uma elite, assim, sobretudo homem, mais clarinho, cabelo noi-noi, tudo enquanto, e a partir de certa geografia cabo-verdiana. Então foi a partir de educação na Cabo Verde que não introduz aquela ideia lá. Inicialmente com escolas religiosas, que se chamava na altura escolas eclesiásticas, depois com escola secular, que é a escola própria de Estado. Então eles introduziram. Então para Cabral a educação era aquele via, aquela ferramenta de descolonização, de construção de um novo Cabo Verde. Cá à toa, que durante a luta da independência, por exemplo, nas zonas libertárias de Guiné-Bissau, já tinha escolas piloto, que por acaso. E que à toa que mesmo filhos órfãos de combatentes que se meio que o pai morre na luta tudo mais, já tinha escola na Conakry para receber BS. Na 1964, um ano depois de início de luta de independência, no Congresso de Caçacá, já saíba daquele congresso, mas não tinha que criar escolas para nós meninos, sobretudo órfãos, mas para outros para não preparar nos gente. Então significa de lá já tinha noção uma educação era extremamente importante para coisa que não sabem construir, não durante a luta da independência, mas sobretudo depois, mas que não também construir nova ideia de nação guinense e cabo-verdiano depois da independência a partir da educação. Então a educação é central no pensamento de Amílcar Cabral, mano. De surpresa, uma das frases que está de Cabral, que embora fica badalado, mas está profunda, é criança, é motivo de nós luta e as flor de revolução. Então, tudo aquilo que fala ali nesse momento, nesse podcast, pode ser resumido para que ele fala. Se criança é motivo de luta de independência no passado, é motivo de nós luta hoje. Para que não está falando de criança, não está falando de futuro. Então, significa que esses devem ser realmente franja de população que não te leva em consideração. Uma das frases é aquela, outra frase de Cabral é aquele que gosta de ser mãe. Cabral está falando, para mais que água de fonte quente que está custa o arroz. O arroz está custa dentro de panela. Que ele é que falava na altura e é a tua linda. Significa, mas para mais não pode ter influência de fora, coisa que está muda na realidade interna. E a hora que um país está falando, ele é soberano, mas ele é independente, significa a nós internamente que tem que governar a nossa terra. E governar a nossa terra significa parte de interesse de nós, de objetivos de nós, de agenda de nós, e que ele que é a ideia de soberania. Uma outra frase de Amílcar Cabral, que gosta também bastante, que é muito atual, Cabral está falando, nenhum povo que está luta para a ideia que está na cabeça de outros homens. O povo está luta para mudar a condição de se vida. Então, nesse momento, se não tem um país independente, um país democrático, um país que está caracterizado de muita maneira, ainda tem pessoas que passam fome,
Tem pessoas que passam miséria, e tem pessoas que fica de joelho para morrer, realmente se dignidade está em causa, significa uma que as ideias que estão na cabeça de grandes homens que corresponde com a realidade que não tem. Então, no mês se faz uma relação, uma aproximação entre ideias e prática. E nesse momento, que ela aqui não tem como grande desafio. Criar um país que realmente é com a sua palavra, é com o seu adjetivo bonito de moda, mas sobretudo impacto na cabeça de pessoas, na boca estango de pessoas, muda radicalmente. E uma boa parte de que ela passa para realmente não criar uma política pública que corresponde à realidade que não tem. Tirou, mano.